revisar uns conteúdos biológicos, né, pro Enem. Passei um tempinho em off, os problemas perseverances. Então, bora lá. O que são plânctons e qual é o seu papel na fauna marinha? Bom, cara, plâncton é algo que cai muito nos vestibulares como um todo, mas não precisa ser olhado num quesito muito conteudista. É mais você saber o que é zooplâncton, saber o que é um fitoplâncton você tendo esses dois conhecimentos já está de boa. O fitoplâncton, ele vai ser a base da cadeia alimentar. Ele vai ser o produtor da cadeia alimentar. Ou seja, o que o fitoplâncton é? Ele é um ser autótrofo. E eu só vou ver aqui rapidinho o que é um fitoplâncton e um zooplâncton propriamente dito. Vamos olhar rapidamente a classificação deles. Zooplânctons e fitoplânctons, eles são de diversas classificações, mas no geral, os zooplânctons eles são do reino Animalia e os fitoplânctons eles são do reino Protista e Eucária. Aliás, reino Protista e reino Plantae. Eles são do domínio, os dois são do domínio Eucária, certo? E aí o zooplâncton vai ser o consumidor primário. Certo? E o fitoplâncton vai ser o produtor. Uma característica um tanto quanto inusitada dessa relação zooplâncton e fitoplâncton é que em uma pirâmide de biomassa a gente vai ter que o zooplâncton vai ter mais biomassa do que o fitoplâncton, mas assim, numa pirâmide de energia, ainda assim vai ter o produtor. Toda pirâmide de energia é sempre produtor, aí consumidor primário, consumidor secundário, terciário e assim vai, certo? Bora ver o que mais a gente pode revisar aqui. Bom, como é o ciclo do nitrogênio? Bom, cai relativamente bastante. E aí eu vou dar mais detalhado, mas eu vou falar o que é mais importante. Bom, a gente tem as bactérias fixadoras de oxigênio, essa parte inicial é bem importante, que elas vão pegar o nitrogênio gasoso e transformar em amônia. Quem faz isso é as bactérias fixadoras. E essas bactérias fixadoras, existem um grupo delas que elas fazem uma associação simbiótica com plantas leguminosas, que é as bactérias Rhizobium, que elas ficam nas raízes dessas leguminosas, e aí essas leguminosas, elas não precisam de... sei lá, aqui é uma leguminosa. Aí aqui elas têm bactérias, umas bactériazinhas aqui nas raízes, que elas vão fixar esse nitrogênio. E por que o ciclo do nitrogênio é tão importante? Porque no ciclo do nitrogênio a gente vai ter a distribuição do nitrogênio no corpo de todos os animais. E o nitrogênio é essencial, porque a gente tem as proteínas, que é algo que é, assim, o diferencial, por assim dizer, dos seres vivos. O código genético, que ele é universal, ele gira tudo em base na produção de proteínas. Então, é muito importante essa chegada do nitrogênio nos animais. E essa chegada do nitrogênio chega justamente pelo ciclo do nitrogênio. O detalhe aqui da amônia, voltando agora, né? O detalhe aqui da amônia é que nem todos os vegetais conseguem já absorver o nitrogênio da amônia. E aí ocorre o processo de nitrificação e nitratação. Primeiro a gente tem o processo de nitrificação. Já caiu no Enem separadamente, então bom saber. Primeiro a gente tem o processo de nitrificação, que vai transformar em nitrito, NO2. E depois a nitratação,
que vai transformar em nitrato. Não, perdão. Aqui não é nitrificação, processo como um todo. Aqui é nitrosação. A nitrificação e a nitratação, que é transformar nitrito em nitrato, que é o NO3, menos 1, e aqui menos 1 também. Esse processo como um todo aqui é a nitrificação, certo? E aí tanto o nitrito quanto o nitrato, eles já são mais absorvidos pelas plantas no geral. Vamos para outro cardzinho aqui. Ó, nitrito, nitrato, não precisa decorar as bactérias do processo de nitrificação e nitratação. Só é bom saber que tem a nitrosação, a nitratação e bom saber disso aqui também. Quais são os grupos com simetria bilateral? Bom, para saber, é melhor lembrar o único grupo que não tem simetria bilateral, que é o grupo porífero. Todos os outros grupos não vão ter. Aliás, todos os outros grupos vão ter simetria bilateral. No caso, um filo do reino animal, né? Bora lá ver. Todos menos porífero, certo? Bom saber. Como ocorre a quimiossíntese? Bom, a quimiossíntese vai ocorrer a partir da oxidação de um composto orgânico. Então, eu vou pegar aqui um composto. Aliás, não. Vou pegar um composto. Não precisa ser necessariamente orgânico, eu acho. Composto. Aí a gente vai oxidar ele. Aí no processo de oxidação, a gente vai liberar elétrons. E aí esses elétrons vão servir para pegar o CO2 mais H2O para transformar em glicose. Não precisa ser necessariamente glicose, porque alguns organismos eles não utilizam a glicose principalmente como moeda energética, por assim dizer. Mas aí vai ocorrer uma oxidação aqui, e aqui vai ter um subproduto. E esse processo aqui lembra bastante a fotossíntese. A única diferença é que na fotossíntese esse elétron vem da luz, na fotossíntese, né? E aqui ele vem de uma reação química. É mais essa a diferença mesmo. Ó, substância inorgânica, ó, eu falei que era orgânica, mas é uma substância inorgânica, ela vai ser oxidada, aí vai virar um subproduto, foda-se o subproduto, aí a gente vai gerar energia, e essa energia, no caso elétrons, vai se juntar a CO2 mais água para produzir uma substância orgânica, que provavelmente vai ser a glicose. Quais são os principais gases do efeito estufa? Bom, Enem adora tudo que é questão ambiental, então a gente vai ter aqui que é o CO2, aí a gente tem o CH4, que é o metano. Aí o CO2 está relacionado a... aliás, tudo aqui é gás do efeito estufa, viajei. CO2, CH4... Deixa eu ver se eu lembro mais algum. Não lembro. Dióxido de carbono, metano e óxido de nitrogênio. Eu tava pensando nele, mas não tive certeza. Quais são os grupos com simetria bilateral? Mesma pergunta, vou pular aqui. Como o neurônio se encontra polarizado e despolarizado? Bom, o neurônio, eu vou colocar aqui polarizado. Polarizado, quando o neurônio está polarizado, tá P aqui, e despolarizado. Bom, quando ele está polarizado é quando o neurônio está de boa, quando ele não está transmitindo elétrons. Então, quando ele está assim, ó, esse aqui vai ser o neurônio, a parte de dentro aqui é o neurônio. A gente tá aí, quando ele está polarizado, a gente vai ter potássio dentro, que é K dentro.
e sódio na rua. E sódio fora. E aí, já que o polarizado ele tá de boa, a gente vai ter carga positiva fora do elétron. Ou seja, a gente vai ter ausência de elétrons, por assim dizer. E aí, quando ele vai estar despolarizado, que vai ocorrer uma difusão... vou mostrar aqui. Que vai ocorrer a difusão de sódio. O que vai acontecer? Quando ele está despolarizado, a gente vai ter o sódio dentro do neurônio. E como isso ocorre? Isso vai ocorrer por meio de difusão simples. Não vai haver gasto de energia nenhum para esse sódio entrar aqui. Matheus, o que é difusão? Difusão é quando a gente tem um soluto, ou seja, normalmente algum íon, que ele vai de um meio mais concentrado para um meio menos concentrado. Aqui no caso, tinha sódio fora e não tinha nada de sódio dentro. Então ele estava querendo muito entrar. Só que o neurônio tinha bloqueado os canais de sódio e aí não deixava entrar. Só que aí ele sofreu algum estímulo externo e aí ele despolarizou. E aí a gente vai ter o potássio fora. E aí nesse momento a gente tem que a carga fora do neurônio vai ser negativo. Por quê? Porque vai estar passando elétron por aqui. Vai estar passando a descarga elétrica. Deixa eu só fazer mais outro flashcard aqui. Ó, tudo certinho. Isso aí. O que são micorrizas e líquens? Bom, as micorrizas e líquens são relações mutualísticas, ou seja, o que é uma relação mutualística? Uma relação mutualística é uma relação mais. O que é isso? Que os dois seres saem ganhando. E aí a micorriza é entre fungo e raiz de um vegetal. E o líquen é entre fungo e alga. E aí, na micorriza, o fungo vai ganhar glicose vai ganhar comida da raiz. E o fungo vai dar nutrientes do solo para a raiz. E aqui é a mesma coisa, a alga vai dar comida e o fungo vai dar nutriente e proteção. Porque o fungo ele tem uma parede celular de quitina que é muito resistente, tanto que combater qual é o nome mesmo de doenças fúngicas? Combater doenças fúngicas é um grande desafio porque a parede celular deles são muito resistentes e aí se torna bastante difícil de combater essa situação. Fungos ganham com glicose, algas ganham proteção e umidade. Fungos ganham glicose, plantas ganham nutrientes. Exatamente. Bom, esse aqui eu vou deixar para depois eu vejo isso. O que é nicho ecológico? Bom, nicho ecológico é como se fosse o lifestyle do animal. Ou seja, sei lá, uma onça. Onça vive na Mata Atlântica, caça capivara, acorda 7 da manhã para buscar, sei lá, para comer frutinhas, para ter sua rotina fitness de caminhar e tal, tá ligado? Vai dar todo o contexto, assim, onde vive, vive numa arvorezinha, tá ligado? Vai ser, isso é o nicho ecológico. Função, habitat, relação interespecífica, tolerâncias e limites, tudo isso aí. Qual a diferença de herança intermediária e codominância? Isso é um conceito da ausência de dominância na genética. E a herança intermediária é quando a gente tem, sei lá,
Azão, azinho. Aliás, azão, azão é amarelo. E azão, azinho é. E azinho, azinho. Pô, não me ajudei com azinho. Mas deixa eu pensar uma cor aqui. Sei lá. Rosa. E aí, um ser vivo que vai ser azão, azinho vai ter a cor que é intermediária entre o amarelo e o rosa. Que eu, como um belo de um pintor, sei que é. Sei lá, neon. Não sei qual é a cor. Mas vai ser uma cor intermediária. Se fosse, sei lá, branco e preto, seria cinza. Era bem melhor o exemplo, né? E aí a codominância é, vamos lá. A gente tem azão, azão é vacas brancas. E azinho, azinho é vaca preta. Uma vaca azão, azinho vai ser uma vaca branca com manchas pretas, entendeu? Que vai ter os dois coexistindo. Bom, vou parar por aqui.